A história começa quando aprendemos que os deuses desceram ao mundo em busca de emoção, então eles decidiram viver entre humanos e eles selaram seus poderes para ter vidas normais. A única coisa que eles podem dar aos humanos é sua bênção, que lhes concede o poder de lutar contra monstros, e as pessoas que o recebem se tornam sua família. No presente vemos um menino chamado Bel, que é o único membro da família Hestia, e ele foge de um monstro, mas ele chega a um beco sem saída. Ele acha que está tudo acabado para ele, mas uma garota chamada Ice de repente vem em seu socorro, cortando a besta ao meio, depois que o sino anda pela cidade coberto de sangue, e ele atrai a atenção de todos, porque ele se parece com alguém que assumiu mais do que ele poderia lidar. Ele se encontra com um oficial da guilda chamado Ina, que o repreende por ir ao 5º andar, e ela acha que ele tem sorte de estar vivo, que muitos aventureiros de nível 1 não teria sobrevivido a um ataque do Minotauro. Ele pergunta a ela sobre os olhos, e Ina vê que ele está corando. Então ela percebe que ele está apaixonado. Ela menciona como os olhos fazem parte da família Loki, e ela também é uma das mais fortes espadachins no país, mas Bel quer saber se ela tem alguém especial. Então, Aina observa que ela não ouviu nada sobre isso, mas ainda será difícil para ele conseguir olhos como ele, mas ela diz a ele para se animar e trocou as joias que ganhou por dinheiro. Ele se prepara para sair, mas ela menciona como as meninas gostam de meninos. Quem pode protegê-los então? Como poderia gostar dele de volta? Se ele trabalhar duro para ficar mais forte, Bel pensa em como seu avô lhe disse. Ele precisa pegar mulheres na masmorra, porque se ele pode salvá-los, ela ficará grata a ele, e eles vão se conhecer. Ele percebe que o conselho de seu avô é verdadeiro, mas é o oposto para ele. Já que ele é aquele que foi salvo, Sino retorna para sua casa, onde Hestia o abraça, e ela está preocupada quando ele conta a ela sobre o monstro que o atacou, mas ele promete que não vai deixá-la sozinha. Ela mostra a batata para ele, que ela ganhou trabalhando na barraca de comida, mas ela menciona como ela ainda não teve sorte em encontrar pessoas que querem se juntar a ela, família, pensando que é porque ela não é uma deusa popular. Ela gostaria de poder pelo menos usar seus poderes divinos, mas há uma regra que ela não pode usá-los na parte inferior, mundo, e ela pede desculpas por fazê-lo formar um contrato com ela, já que ela é uma deusa inútil, mas ele diz a ela que sua família está apenas começando, e ele observa que uma vez que eles sobrevivem à parte difícil, as coisas ficarão mais fáceis para eles. Ela menciona que é hora de atualizar seu status, então ela começa a lançar um feitiço em suas costas. Como ela observa que sua ideia de pegar garotas na masmorra não vai funcionar, ela sabe que ele gosta de olhos, mas ela acha que uma garota forte como ela já deve ter um homem em sua vida, então ela diz a ele para esquecê-la. Ela menciona que ele já pode ter conhecido a garota com quem ele deveria estar, então ele deve prestar atenção ao que está na frente dele. E ele verifica suas estatísticas, mas ele está desapontado que sua magia, poder ainda é 0. Ele vê algo escrito na seção de habilidades, mas Hestia diz a ele que não é nada, explicando que há marcas lá, porque a mão dela escorregou, mas ela sabe que ele realmente desbloqueou uma habilidade, o que o fará subir de nível mais rápido, contanto que ele tenha fortes sentimentos sobre isso. Ela está feliz que ele finalmente desbloqueou uma habilidade, mas ela também é irritado por ter sido outra pessoa que o mudou, porque ela sempre estava de olho nele. No dia seguinte, Bel acorda e vê Hestia dormindo em cima dele, mas ele está envergonhado de ver o peito dela, então ele decide sair. Enquanto caminhava pela cidade, ele sente alguém olhando para ele, mas ele é interrompido por uma garota chamada Seer, que lhe dá uma pedra mágica que lhe deixou cair. Ela ouve seu estômago roncando, então ela dá a ele seu café da manhã, mas ele se recusa a aceitar. Ela garante a ele que está tudo bem, porque ela terá muito a comer quando o restaurante abre, mas ela o faz prometer comer lá. Uma vez que ele volta, Belly vai para a masmorra, onde ele elimina um grupo de monstros, mas enquanto ele está coletando as pedras, eles caíram. Ele se pergunta quanto vai demorar para ele alcançar os olhos. Outro grupo de monstros aparece, e ele pensa em fugir, mas ele se lembra dos olhos e decide lutar contra eles. Quando ele voltou para casa, ele está chocado ao ver o quão mais forte ele se tornou, e ele pergunta a Hestia por que ele está crescendo tanto, mas ela o ignora e vai embora. Ela pensa em como, mesmo que Bel a tenha ao seu lado, ele ficou mais forte depois que encontrou os olhos, o que significa que ele realmente gosta dela. Enquanto isso, Bel vai para o restaurante onde Sear trabalha, e a chefe chamada Mia lhe dá comida, mas ele está preocupado que possa custar muito, já que ele está economizando para sua família. Sear menciona como ela gosta de conhecer novas pessoas, então é o lugar perfeito para ela trabalhar, porque todos os tipos de pessoas vêm lá.
Olhos chegam com seus membros familiares, que choca Sino, e ele está surpreso com o quão bonita ela está. Ser diz a ele que eles são clientes regulares, e ela acha que o deus deles gosta do lugar. Então ele percebe que pode ver os olhos se chegar lá. Um dos membros da família Loki, chamado Beta, pede aos olhos para contar a todos como ela derrotou um minotauro no 5º andar, onde ela salvou uma criança, fugiu depois de ficar coberto de sangue. Olhos pensam que não podem culpá-lo por agir assim. E outro membro da família, chamado Riveria, diz a Beta para ter vergonha, porque é culpa deles por deixar o minotauro escapar do 17º andar. Ele pensa que não pode ser culpado por dizer a verdade, e ele menciona como mesmo os olhos não permitirão que tal covarde fique ao lado dela. Mas Belle não aguenta mais ouvir, então ele foge. Eu o vejo e tento alcançá-lo, mas ela percebe que ele já se foi, perguntando se ele era o garoto que ela salvou. Belle vai para a masmorra, onde um monstro sapo come, mas ele destrói por dentro. Ele pensa em como deseja que as coisas aconteçam, sem fazer nada, mas ele sabe que precisa trabalhar duro para ficar ao lado do Isa para... Ele decide lutar contra qualquer monstro que esteja em seu caminho. Quando ele voltou para casa, Estia fica chocada ao ver como ele está ferido, mas ele apenas diz a ela que quer ficar mais forte, e ela está feliz que ele está trabalhando. Estia usa seu feitiço para verificar as estatísticas de Bel novamente, e ela não pode acreditar o quão forte ele se tornou, percebendo que é por causa de sua habilidade única, que nem ela ouviu falar. Ela não pode contar a ele sobre isso, que os outros deuses podem estar ouvindo, mas ela sabe que ele está trabalhando duro para ficar mais forte, então ela decide contar a ele sobre suas estatísticas. Ele não pode acreditar quanto ele melhorou, e ela acha que ele tem talento, então ele continuará a ficar mais forte. Ela menciona que respeita sua determinação, então ela decide emprestar seus poderes a ele, mas ela o faz prometer parar de ser imprudente, então ele garante a ela que não vai deixá-la, o que a deixa aliviada, e ela observa que ela vai embora por alguns dias. Ele volta pro restaurante, onde ele pede desculpas por fugir, e paga o dinheiro que lhes deve. Mia diz a ele se ele não voltasse. Ela estava planejando ir atrás dele, mas Sierra está feliz que ele voltou, e ela sabe que ele está indo para a masmorra, então ela fez o almoço para ele. Ele se recusa a aceitar, mas ela o força a aceitar. E Mia diz a ele para agradecê-la, porque foi ela quem persuadiu todos lá para perdoá-lo. Mia menciona que não adianta um aventureiro fingir ser algo que ele não é, e ela aconselha ele para colocar toda a sua energia para sobreviver. Ela observa que não importa se ele se sente patético ou se as pessoas riem dele, porque o importante é que ele volte vivo. Enquanto isso, Estia está em uma festa para os deuses, onde ela tenta roubar comida, mas outra deusa chamada Freya a interrompe. Loki se junta a eles também, e Estia pergunta se os olhos estão vendo alguém, mas ela observa que os olhos são seus favoritos, então ela vai destruir qualquer um que venha atrás dela. Freya menciona como faz um tempo desde que ela viu Loki em um vestido, e ela nota que ouviu que Estia estava chegando, então ela decidiu ir lá apenas para rir dela, porque Estia não pode nem pagar um vestido, mas ela diz a Loki que todos vão rir de seu peito achatado, o que a deixa com raiva, então ela belisca as bochechas de Hestia. Um deus chamado Hefesto interrompe Estia, quem está feliz em vê-la, mas ela diz a Estia que não vai emprestar seu dinheiro novamente, lembrando-a de como ela costumava roubar fora de sua família quando eles a expulsaram. Ela voltou chorando desde que estava falida, mas Estia explica que as coisas mudaram, porque ela agora tem sua própria família. Freya decide ir embora, porque ela fez o que veio fazer, e ela menciona que se divertiu na festa. Depois que ela sai, Estia se curva diante de Hefesto e pede a ela para fazer uma arma para Bill, mas ela recusa seu pedido, e diz a ela para economizar o dinheiro necessário, mas Hestia continua a segui-la. Depois que eles saem da festa, e continua implorando para ela atender seu pedido. Enquanto isso, Bel está olhando para uma adaga, mas ele é interrompido por um deus chamado Maek, e Bel perguntou a ele porque ele não foi ao banquete dos deuses. Então ele explica que foi convidado, mas ele tem estado ocupado preparando mercadorias, já que sua família é tão pequena. Ele dá a Bel 2 frascos e se recusa a aceitá-los, mas Mike força a levá-los, porque a maneira dele de perguntar Sino para continuar ajudando a família. Voltamos para Estia, como Hefesto pede a ela, porque ela está tão desesperada por sua ajuda. Então ela explica que quer apoiar Bel, que precisa trilhar um caminho perigoso para alcançar seu objetivo. Ela observa que ele está sempre lá para ela, mas ela se sente mal porque ela não pode ajudá-lo, porque ela não pode nem fazer as coisas. Um deus normal deve ser capaz de fazer. Hefesto decide ajudá-la, mas ela diz a Hestia que ainda precisará pagar as taxas, mesmo que leve séculos, perguntando a ela que tipo de arma Belle usa. Então, ela percebe que Hefesto planeja fazer a arma, ela mesma que excita
irrita Hestia, porque ela é conhecida como a Divina Smith no céu. Hefestos lembra que ela não pode usar seus poderes divinos, porque eles não estão no céu, mas Kia não está preocupada com isso. Hefestos abre uma porta secreta, e enquanto ela se prepara para fazer a arma, ela diz a Hestia para ajudá-la na cidade. Um garçom do restaurante chamado Anya, de repente dá uma carteira para Belle, e diz a ele para dar ao vidente. Então ele fica confuso. Outro garçom, chamado Ryu, diz a ela precisa dar uma explicação melhor para Belle. Então ela explica que está pedindo a ele para dar a carteira para vidente, porque ela esqueceu enquanto ia para Monster Filha. Ele não tem ideia de que Monster Filha é. Então eles explicam que é um grande evento hospedado pela família Ganesha, onde eles assumem o Coliseu durante o dia e monstros domesticados trazidos da masmorra. Enquanto isso, Hefesto termina de fazer a arma que deixa Hestia feliz, mas Hefesto diz a ela não deve esquecer de pagar por isso. Vemos Freya dizendo a Loki que ela está atrás do filho de outra família, mas de repente ela sai sem dar detalhes a Loki e a faz se perguntar se algo está errado. Sino começa a procurar Sear, mas ele encontra Hestia, que o convida para ir a um encontro com ela. Ele conta a ela como ele foi convidado a procurar uma pessoa, mas ela observa que eles podem procurá-los enquanto estão em um encontro. E eles compram crepes em uma loja. Ela se oferece para alimentá-lo com as mãos, mas ele se recusa a levar a comida dela e diz a ela para comer seu crepe. Então ela dá uma mordida. Ele percebe creme em sua boca e ele tenta limpá-lo, mas todo seu corpo fica vermelho. No Coliseu, Freya congelar um monstro que sai e começa a atacar Hestia. Ambos tentam fugir, mas os alcança e está prestes a agarrá-la, mas Belle ataca mesmo que ele esteja com medo. Ele tenta esfaqueá-lo com sua faca, mas quebra em pedaços e o monstro o envia voando contra uma parede. Se prepara para acabar com ele, mas de repente ele joga uma bomba que cega o monstro com um flash de luz e ele foge com Hestia, mas ele sabe que não pode protegê-la, então ele a empurra pela porta e a fecha, dizendo a ela para fugir enquanto ele segura. Bill pensa sobre o dia quando ele soube que seu avô tinha sido morto por um monstro e eles não conseguiram nem encontrar seu corpo porque tinha caído em um vale profundo. Ele decidiu seguir os passos de seu avô, tornando-se um aventureiro, mas ele foi rejeitado por todos desde que ele parecia fraco, mas ele se recusou a desistir e eventualmente encontrou Hestia, que o convidou para sua família. No presente, o deus Ganesha descobre que 9 monstros escaparam, então ele ordena que seus homens peçam ajuda de outras famílias, porque eles não podem parar os monstros por conta própria. Eles pensam que pedir ajuda de outras pessoas vai humilhá-los na frente de todos, mas ele observa que eles deveriam se preocupar com a segurança das pessoas antes de qualquer outra coisa. Enquanto isso, Belle continua a lutar contra o monstro, e Hestia lembra como Festo contou a ela sobre a escrita. Ela esculpiu na arma. Ela explica que a arma ganhará vida no momento em que o sino o agarra e vai continuar crescendo com ele. Então Hestia percebe que ela precisa dar a ele. Um monstro está prestes a terminar o sino, que o faz lembrar a vez que o salvei do Minotauro, mas ele sabe que ela não está vindo em seu socorro, e ele está feliz porque não quer que ela o veja. Em tal condição, perto do Coliseu, uma garota explica a situação para Aina. Quem não acha que encontrará aventureiros lá, mas ela vê olhos que decidem ajudá-los, e ela imediatamente derrota um dos monstros. Aina menciona que eles também pediram ajuda a outros aventureiros, mas alguns monstros ainda estão à solta. Então os olhos vão procurá-los. Enquanto isso, o monstro está prestes a acabar com a vida de Belle, mas fica distraído quando Hestia chega e tenta atacá-la. Então Belle mergulha para salvá-la, mas ele não entende porque ela voltou. Então ela explica que nunca vai deixá-lo para trás, lembrando de sua promessa de que ele não vai deixá-la. Ele explica que com a maneira como as coisas estão indo, ambos vão acabar mortos, mas ela diz a ele que ele não deveria desistir tão facilmente. O monstro continua vindo atrás deles, então Belle a pega e foge. E ela sabe que eles estão com problemas, mas ela ainda está feliz que ele a está carregando. Eles encontram um esconderijo, mas Belle sabe que o monstro acabará encontrá-los e Hestia menciona que ela tem um plano, dizendo a ele que ela vai atualizar seu status para que ele pode derrotá-lo. Ele acha que é impossível, porque ele não será capaz de derrotá-lo, mesmo que ele fique mais forte, mas ela menciona que acredita nele e ela dá a ele sua nova faca. Na Cidade Gelo derrota todos os monstros, mas ela aprende que ainda resta e até o Ganesha, as forças de ataque de família não conseguiram encontrá-lo. Hestia começa a atualizar o status de Belle, e ela está surpresa com o quão mais forte ele se tornou, mas o monstro os encontra. Então ela rapidamente termina seu hechiço. Ela vê que Belle está com medo, então ela o acalma e ele corre em direção ao monstro. Tenta esmagá-lo no chão, mas ele se esquiva do ataque que o ataca a corrente, mas ele bloqueia com sua faca, quebrando a corrente em pedaços. E Hestia explica como a arma vai ficar mais forte conforme ele cresce,
Então ele precisa acreditar em si mesmo. Ele pula no ar e ataca o monstro de cima. Quebra sua armadura, mas ainda continua atacando ele, então ele corre para frente e apunhala seu peito. Matando-o em um instante, seu corpo se transforma em pó. Todo mundo começa a aplaudi-lo, enquanto como o observa com a multidão, e ela decide sair. Desde que o monstro foi derrotado, Estia de repente cai inconsciente. Então ele a leva ao restaurante, onde ele agradece Sierra por deixar Estia descansar lá. O Senhor percebe que ele se envolveu porque ela esqueceu a carteira, então ela pede desculpas por colocá-lo em apuro. Mas ele garante a ela que não foi culpa dela. Ela observa que se apaixonou por ele, depois de vê-lo lutar, que o faz corar, mas ele acha que ela está apenas tirando sarro dele. Estia acorda, diz a ela como os outros monstros também foram derrotados graças aos olhos, mas ele pergunta onde ela conseguiu a faca. Então ela revela que Hefestos fez isso para ela, e ele está surpreso ao ouvir isso, porque ele sabe que as armas dela são caras. Estia sabe que ele está olhando para a loja de armas, mas ele não pode pagar os itens, pois são caros. Então ela fez arranjos com Hefestos, que ela quer ajudá-lo a ficar mais forte, que o faz chorar na masmorra. Vemos uma criança coletando joias, mas um homem grita com ela por ser lenta, dizendo a ela que ela é inútil como apoiadora, mas ele acha que ainda pode usá-la como isca se ele for cercado por monstros. Voltamos ao sino, enquanto ele diz a Ina para conceder-lhe acesso ao 7º andar, que a choca, porque ele quase morreu no 5º andar, mas ele garante a ela que o mais forte. Ele revela que vários de seus status níveis subiram para E, mas ela não acredita nele, então ele mostra as costas para ela, e ela percebe que ele está dizendo a verdade. Ela sabe disso. Ela não pode recusar a entrada dele no 7º andar, porque suas pontuações de status melhoraram, mas ela observa que ainda há um problema, e diz a ele para encontrá-la no dia seguinte, mas quando ele a vê, ele está surpreso com o quão diferente ela parece, e ela se pergunta se ele está animado para ir às compras com ela. Ela pergunta se ele tem algo a dizer sobre sua roupa, que o faz corar, e ele observa que ela parece mais jovem do que o normal. Depois disso, Ina o leva para a loja da família Hefestos, chamado Babel, que o choca, porque ele não tem dinheiro para fazer compras lá. Mas ela o força a vir com ela. Quando eles entram na loja, Belly fica maravilhada com os itens. E Ina menciona que eles estão indo para os andares superiores, mas eles ainda podem olhar em volta. Antes de ir lá, Sino corre para Hestia, e os dois ficaram chocados ao se verem, mas ela está irritada por ele estar com Aina. Ela se pergunta se Aina está tentando seduzi-lo, usando sua posição na guilda, mas ela garante que ela não tem tais intenções. Aina leva Sino para o andar superior, onde os itens não são tão caros, porque eles foram feitos por ferreiros mais novos, que só querem ter seus produtos avaliados por seus clientes. Ele olha em volta e encontra uma armadura que ele gosta, e ele sabe que isso vai custar-lhe todo o seu dinheiro, mas ele ainda decide comprá-lo. Aina diz a ele que encontrou um item para ele, mas ele diz a ela que já se decidiu sobre o comprar, e revela que ele vai para a masmorra amanhã. Ela deseja que ele forme uma festa, e diz a ele que ele deveria pelo menos contratar um apoiador, porque tornará as coisas mais eficientes. Depois disso, Aina lhe dá um presente, que ele se recusa a aceitar, mas ela observa que ele deve levá-lo para o seu próprio bem, porque não há como dizer o que pode acontecer com um aventureiro. Ela não deseja que ele morra na masmorra, dizendo a ele que ela quer ajudá-lo. Depois de ver o quão duro ele trabalha, faz com que ambos os rostos fiquem vermelhos. Sino faz o seu caminho para casa, mas ele vê que um homem chamado Gide está prestes a atacar uma garota, então ele a protege com sua faca. Gide pergunta se ele está com ela, mas ele revela que não a conhece, então Gide fica com raiva. Mas Ryu chega de repente e diz a ele que ele não deve usar sua espada na cidade. Então ele decide recuar e Bel tenta verificar a garota, mas ele percebe que ela já se foi. No dia seguinte, Bel coloca sua armadura, e enquanto ele caminhava pela cidade, ele conhece uma garota chamada Lily, que pergunta se ele está procurando um apoiador. Ele acha que ela é a garota que ele salvou, mas ele percebe que ela não é, porque as orelhas dela parecem diferentes. Ele menciona que ele estava pensando em conseguir um apoiador, e ela pede a ele para escolhê-la, porque ela é tão pobre que ela não tem dinheiro suficiente para sobreviver. Ela acrescenta que ele precisa assumir a responsabilidade por tocar seus ouvidos, então ele fica envergonhado, e ele decide contratá-la para o dia. Eles vão para a masmorra, e ela o observa enquanto ele derrota os monstros, dizendo a ele que suas habilidades são impressionantes. Ela acha que é tudo graças à faca dele, e ele observa que confia muito nisso, dizendo a ela que sua deusa deu a ele. Ele pergunta a ela sobre o deus que ela serve, então ela revela que faz parte da família Soma, e ela o ajuda a coletar as pedras mágicas caído pelos monstros. Depois disso, ele vai até Ina, conta a ela sobre Lily, mas Ina menciona que os membros da Soma família parecem desesperados, então ela não tem certeza se Lily é a combinação certa para ele. Ela
pergunta o que ele pensa sobre Lily. Então ele menciona que ela é ótima, já que ele ganhou muitas pedras mágicas graças a ela. Ele se prepara para sair, mas Anna, de repente percebe que ele não está carregando sua faca, e ele se pergunta se ele deixou cair em algum lugar. Vemos Lily tentando vender a faca, mas o lojista diz a ela que não vale muito, porque não pode nem cortar nada. Ela sai da loja, mas ela corre para Sierra e Ryu. Percebeu que ela está carregando a faca de Bell. Ela diz que eles estão enganados, mas Ryu tira a faca de suas mãos, que a faz fugir, mas ela esbarra em Sino. Ryu e Seara alcançá-la. Então Bell pergunta se eles viram sua faca, e ele se emociona quando vê que o Ryu tem. Ele se pergunta onde ela encontrou, mas ela não diz a ele que pegou de Lily. E depois que eles saem, ele diz a Lily que ele também estava procurando por ela, perguntando se ela quer acompanhá-lo até a masmorra. Eles vão para a masmorra, mas Lily percebe que ele não tem sua faca com ele. Então ele menciona que está carregando perto de seu braço, para ter certeza de que ele não deixa cair de novo. Ele pergunta a ela se ela não quer dinheiro para o contrato. Então ela menciona que ele pode apenas dar a ela uma parte do saque, dizendo a ele que é mais simples já que ele está sozinho. Depois disso eles trocaram as pedras pelo dia, e eles estão chocados com quanto dinheiro eles ganharam. Lily pede sua parte, e ela fica chocada quando ele lhe dá metade, perguntando por que ele não está tentando pegar tudo para si mesmo. Então ele explica que ela merece receber metade, que ele não poderia ter ganhado tanto dinheiro sem ela, dizendo a ela que quer continuar trabalhando com ela. Enquanto isso, vemos Freya cuidando de Bell, e ela decide interferir na vida dele mais uma vez, porque ela quer ver o poder escondido dentro dele. À noite, Hestia se encontra com Mai, e ela começa a chorar, dizendo a ele que Bell a está traindo, porque ela o viu com Lily. Ela fica bêbada e começa a ficar fora de controle. Mas Mike observa que o sino não pertence a ninguém, e ela menciona que já sabe que, mas ela não quer que ele a deixe. No dia seguinte, Sino percebe que este está agindo de forma estranha, então ele pergunta a ela se algo está errado, mas ela menciona que está tudo bem. Ele pergunta a ela quando ela está livre do trabalho, porque ele quer levá-la para um bom jantar, para que ele possa mostrar sua gratidão por tudo ela fez por ele. Ela acha que ele a está convidando para um encontro, então ela concorda em ir com ele, mas ela decide visitar o balneário divino primeiro. Um deus chamado Deméter se junta a ela, e ela se pergunta por que Hestia está lá, já que ela nunca visita o balneário. Então ela revela que está indo a um encontro. Deméter não pode acreditar que ela finalmente encontrou um homem, porque ela estava sem esperança no céu. E Deméter conta a todos sobre isso. Ela se encontra com Bell, mas antes que eles possam sair, um grupo de deusas o cercou, e eles começam a verificar o sino, porque eles estão curiosos para saber com quem ela vai sair. Deméter pede desculpas a Hestia, quem está irritado vendo quão perto Deméter está de Bell. Então ela o agarra, foge. Eles passam o dia inteiro se escondendo das deusas, mas eles acabam em um local com uma bela vista da cidade. Belle deseja voltar lá com ela, que a deixa feliz na guilda. Uma garota diz a Ina como a família Soma. Aventureiros estão discutindo com a bolsa de valores, o que a faz se perguntar por que eles estão tão desesperados. Vemos um grupo de homens tirando todo o dinheiro que Lily ganhou, e eles bateram nela dizendo a ela, eles são a única razão pela qual alguém tão inútil quanto ela faz parte da família Soma. No dia seguinte, Bell e Lily vão para a masmorra, onde ele é derrubado no chão, e um monstro formiga está prestes a atacá-lo, mas Lily atira uma bola de fogo nele. Ele consegue derrotar todos os monstros, e ele a agradece por salvá-lo, dizendo a ela, ele estaria em sérios apuros sem ela. Depois disso ela pede a ele um dia de licença, porque a família dela está tendo uma reunião, e ela precisa estar lá, não importa o que. Ela sabe que é contra o contrato dela, então ela está parada para aceitar qualquer penalidade, mas ele observa que ela não precisa se preocupar com isso, e ele diz a ela para perguntar a ele sempre que ela precisar de uma folga. No dia seguinte, Belle vai pro restaurante para devolver a lancheira de Sierra, e ele se pergunta o que ela faz em seu tempo livre. Então ela revela que lê livros. Ele observa que os livros Hestia tem são muito difíceis para ele entender, mas ele vê um livro simples no restaurante, e Sierra empresta para ele. Ele vai para casa e começa a ler o livro, enquanto ele pensa sobre como em sua mente, magia é apenas uma ferramenta para se tornar mais forte. É como uma chama que não combina com alguém como ele, mas ele ainda quer para que ele possa alcançar os olhos, e ele também gostaria que isso pudesse torná-lo um herói. Ele adormece enquanto lê, então Hestia o acorda, e enquanto ela verifica seu status, ela está chocada ao ver que ele finalmente desenvolveu uma magia chamada Firebolt. Bell não pode acreditar que ele finalmente será capaz de usar magia, e Hestia menciona como ele precisa cantar um feitiço para usá-lo, que geralmente é escrito ao lado do status mágico, mas não há nada escrito lá, que significa que ele não precisa cantar, e ela diz a ele para experimentá-lo em um monstro na masmorra, mas depois que ela adormece, ele foge de sua
sua casa, ele mal pode esperar para usar magia. Ele vai para a masmorra, onde ele usa sua bola de fogo para derrotar um monstro, e ele está tão feliz, continua enviando spam, até que ele se canse. Ele percebe que ele chegou longe na masmorra, e ele está prestes a voltar, mas de repente ele cai inconsciente. Olhos e Riveria chegam, e Riveria observa que o Sino usou muita magia, enquanto os olhos mencionam que ele é um menino que foi atacado pelo Minotauro, que escapou deles, então ela quer fazer as pazes com ele, ela coloca a cabeça dele no colo. Quando ele acorda, ele se lembra de sua mãe, mas depois que ele percebe o que está acontecendo, ele foge rapidamente, o que a faz se perguntar por que ele sempre faz isso. Bel retorna para sua casa, e ele não pode acreditar que ele fugiu de Oz novamente, mas Rastia acha que ele teve um pesadelo por causa do livro que ele leu. Ela tenta ler, mas ela fica chocada ao ver que é um grimório que permite que seu usuário use magia de acordo com sua capacidade latente. Ela se pergunta de onde ele tirou isso. Então ele explica que ele acabou de pegar emprestado do restaurante, dizendo a ela que alguém esqueceu lá, mas ela revela que perde seu poder uma vez que é lido, então ele pensa que está com problemas, e ele está prestes a voltar para o restaurante para encontrar a pessoa a quem pertence, para que ele possa pagá-los de volta, mas Estia diz a ele, custa mais do que um item de primeira qualidade do Efés, loja de família e Sino, não posso acreditar. Então ela menciona que ele deveria apenas dizer a todos, ele não leu, e ela promete cuidar do resto, mas ele a impede, porque ele não pode se permitir fazer tal coisa. Sino devolve o livro para Mia, e ele diz a ela a verdade, mas ela diz a ele que ele não precisa se preocupar com isso, porque é culpa do dono por deixá-lo para trás. Enquanto isso, Aina encontra Riveria e Loki. Então ela pergunta a Loki sobre a família Soma, e ela revela que os membros da família adoram vinho. Em vez de Soma na cidade, Sino está esperando por Lily, mas ele a vê sendo assediada, então ele tenta ajudá-la, mas Gide o interrompe, e ele se oferece para trabalhar junto com Bel para prendê-la, porque ele acha que Bel também está atrás do dinheiro. Ela economizou, mas Bel o afasta e recusa sua oferta. E Lily pergunta sobre o que ele estava falando com o Jed, mas ele garante a ela que não era nada. Ele se pergunta se ela tem um problema, porque alguém a estava assediando, mas ela diz a ele que não é nada. Nós aprendemos que seus pais morreram na masmorra, tentando ganhar dinheiro, então ela teve que fazer tudo que desse para sobreviver. E ela trabalhou com aventureiros de sua família, mas sempre que ela pedia algo, eles bateram nela e a trataram como lixo. Então ela tentou fugir para começar uma nova vida, mas eles sempre a encontravam e destruiu qualquer coisa perto dela, que a fazia odiar aventureiros. Enquanto isso, Loki diz a Ina que o vinho ela comprou não é aquele que os membros da Soma família adoração, e observa que eles têm um produto perfeito, mas eles se recusam a vendê-lo para qualquer um. Ela menciona que todos os membros dessa família estão lá apenas para o vinho, e eles ficam viciados uma vez que bebem. É por isso que eles estão sempre desesperados por dinheiro. Depois que Loki sai para atualizar o status do Isa, Ina menciona que ela é um deus estranho, mas Riveria observa que ela é muito mais nítida do que parece, por isso que eles confiam nela. Vemos Sino dizendo Estia que vários aventureiros ruins estão atrás de Lily, então ele quer deixá-la ficar com eles por um tempo. Mas Estia não acha que é uma boa ideia. Ela acha que Lily não é confiável por causa de tudo o que ele disse sobre ela, e ela diz a ele para pensar sobre a situação que aconteceu com sua faca. No dia seguinte, Lily propõe que eles vão para o 10º andar, mas Bel não acha que é uma boa ideia, já que ele mal sobreviveu ao 7º andar. Ela observa que ela esteve no 11º andar, e ela diz a ele é forte o suficiente para lidar com os monstros, então ele decide ir lá. Em seu caminho, Lily dá uma nova arma para Sino, porque sua faca não tem alcance para lutar monstros enormes. Ina se prepara para iniciar sua inspeção de Babel, mas ela corre para os olhos, e ela agradece por salvar Bel. Olhos se perguntam se ele tem medo dela, mas Ina garante a ela que ele é grato, que ela o salvou, o que a deixa feliz. Eles ouvem um grupo de aventureiros mencionando como Lily está prestes a configurar uma criança de cabelos brancos, e Ina acha que eles estão falando sobre Sino, então ela pede um favor aos olhos. Depois disso, Ina fala com Estia, e ela conta a ela sobre Lily, explicando que ela é uma pessoa perigosa. Voltamos para a masmorra. Quando Bel e Lily chegam ao 10º andar, onde um orc aparece na frente deles, então ele se prepara para sumir. O orc pega uma árvore e corre em direção a Bill, mas quando eles começam a lutar, Lily desaparece de repente. Ele corta o estômago do orc e corta sua perna, que o faz cair no chão.
chão. E ele apunhala para terminar. Ele vê outro orc vindo em sua direção, então ele usa sua bola de fogo para derrotá-lo, mas quando ele olha em volta, ele percebe que Lily não está em lugar nenhum. Então ele se pergunta se ela foi levada por um monstro. Ele vê que há isca ao redor dele para atrair os monstros e um grupo de orcs o ataca. Então ele tenta usar sua magia, mas um deles o manda voar. Ele continua procurando por Lily, mas ele está chocado enquanto ela usa sua flecha para roubar sua faca e o deixa para ser destruído pelos monstros. Ela usa seu feitiço para remover suas orelhas de besta e diz a si mesma, ela está fazendo tudo por sua liberdade, porque ela precisa de dinheiro para deixar sua família. Ela tenta sair da masmorra, mas Gideon de repente a tropeça e a bate em uma polpa. Ele menciona como existem apenas algumas maneiras de sair da masmorra, então ele e seus companheiros estavam esperando em todos os caminhos para ela aparecer. Ele arranca as roupas dela, e ele fica surpreso ao ver que ela tem uma arma mágica, mas outro aventureiro chamado Canu, de repente os interrompe. Kit o reconhece como um de seus companheiros, mas ele ataca o garoto com uma formiga assassina, e diz a ele para deixar todas as coisas dela lá. Dois outros aventureiros chegam, e Connie diz ao garoto que um moribundo, formiga assassina, envia um sinal para pedir ajuda, então ele precisa escapar se quiser sobreviver. Ele decide fugir, mas ele é morto por formigas. E Connie diz a Lily, ele vai protegê-la se ela der a ele tudo que ela tem. Então ela dá a ele a chave de um cofre, onde ela salvou tudo o que ela possui, mas, depois de conseguir o que precisa, ele a joga para as formigas, dizendo a ela que eles não precisam mais dela. As formigas a cercam, e ela acha que merece morrer, porque ela traiu Belle, e sempre foi legal com ela. Ela começa a chorar, enquanto ela pensa em como ela é patética, e ela aceita seu destino, mas Belle de repente vem em seu socorro, e ele começa a queimar as formigas com seus parafusos de fogo. Vemos Anna dizendo a Hastia que ela deveria convencer Belle a demitir Lily, mas Hastia menciona que não vai funcionar, porque ele nunca vai abandonar Lily se não derrota todos os monstros, e ele pergunta a Lily se ela está machucada, mas ela não entende como ele escapou dos orcs, então ele revela que outro aventureiro derrotou todos eles. Lily o chama disso, porque mesmo que ela o tenha traído, ele ainda passou por tantos problemas apenas para salvá-la. Ela revela que até mentiu para ele sobre o dinheiro. Ela conseguiu depois de trocar as pedras mágicas, e quando ele disse a ela para comprar itens, ela também mentiu sobre o preço, mas ele explica que não importa o que ela faça, ele sempre vai salvá-la porque ela é uma mulher, e ela está irritada ao ouvir isso, mas ele observa que ela é especial, e diz a ela para falar com ele sempre que ela estiver em apuro, porque ele sempre virá em seu socorro, que a faz chorar enquanto se desculpa por traí-lo. Depois que o Sino se encontra com Aina e pede desculpas por perder seu protetor, mas ela está feliz que ele esteja bem. Como Sino e Lily estão andando na cidade, ele toca suas orelhas, o que a faz corar. E ele é surpreso que ela pode usar magia de transformação. Ela explica que ela usa para que seus membros familiares não a reconheçam, e ela se pergunta se ele está bem com a situação, desde que ela o traiu, mas ele diz a ela para não se preocupar com isso. Ele a leva para conhecer Estia, e depois que ele sai, Estia observa que ela não gosta dela, desde que ela mentiu para Belle. Ela diz a Lily para jurar, ela nunca mais cometerá os mesmos erros, e Lily promete que não vai trair Belle. Foi ele quem a salvou. Astia sabe que Lily está se sentindo culpada, porque Belle não a culpa por nada, e ela observa que vai julgá-la em seu nome. Lily está preocupada com o que Hastia fará, mas ela apenas diz a ela para olhar por cima do sino, e certifique-se de que ele não seja enganado novamente. Depois que o sino volta, Estia rapidamente agarra seu braço, só para mostrar a Lily o quão próxima ela é dele. Mas Lily se recusa a recuar, e ela o agarra também. Ele está envergonhado com o que está acontecendo, então ele sai correndo de casa, e vai para a guilda, onde ele fica chocado ao ver Ina sentada com os olhos. Ele tenta fugir, mas ele encontra um homem e cai no chão. Permite que os olhos o alcancem. E Ina diz a ele que os olhos só querem falar com ele depois que o gelo dá a ele o protetor que ele perdeu enquanto lutava contra os orcs, que o faz perceber. Ela era a aventureira que o salvou. Ela observa que ela queria se desculpar desde que o Minotauro atacou, depois que escapou dela, mas ele explica que ele deveria ser o único pedindo desculpas, porque ele sempre foge quando a vê. Ela é espantado com a rapidez com que ele chegou ao 10º andar, mas ele acha que ainda tem um longo caminho a percorrer, que ele ainda não sabe lutar. Então ela se oferece para ensiná-lo. No dia seguinte, Sino e eu me encontro para o treinamento dele, e ela se pergunta se ele conhece artes marciais. Ela percebe que ele usa uma faca para lutar, então ela tenta usar ela mesma, mas ela não tem ideia de como empunhá-lo, e ela acidentalmente chuta Belle na cara. Ela diz a ele que eles deveriam apenas lutar, e quando ele tira sua faca, ela menciona que ele precisa ser sensível a coisas diferentes. Durante as batalhas ela sabe que ele é um
covarde e ela acha que isso o ajuda a se proteger, mas ela pode dizer que ele tem medo de algo. Ele tenta atacá-la, mas ela o sopra de volta, dizendo a ele para nunca perder o foco. Quando ela bate nele novamente, ela menciona como ele precisa ter certeza de que não tem nenhum manchas. Ele corre em direção a ela, mas ela o acerta com uma enxurrada de ataques que o faz cair de joelho. Mas ele diz a ela que quer continuar lutando, e enquanto ele ataca novamente, ele finalmente consegue se esquivar de um ataque, mas ela ainda bate na cabeça dele. Na masmorra, vemos um homem chamado Ena derrotando o monstro. Quando ele se depara com um minotauro, ele quebra sua arma com as próprias mãos, mas ele dá uma nova espada. O minotauro pega e continua tentando acertá-lo, mas ele bloqueia todos os seus ataques, usa seus chifres para empurrá-lo de volta contra uma parede, mas ele quebra seu chifre e devolve a espada ao minotauro, continua a atacá-lo. Quando sua espada finalmente quebra, ele percebe que foi capaz de torná-lo mais forte. No dia seguinte, Sino e Lily vão para o 10º andar, e ela percebe que ele está sempre cansado. Mesmo antes de entrarem na masmorra, eles se deparam com um grupo de monstros, e eles cercam Sino. Mas Lily luta com uma besta, enquanto ele usa a chance para atacá-los. Ele lembra como os olhos o ensinaram a observar seus pontos cegos, e ele consegue derrotar os monstros, mas um grupo de orcs de repente aparece diante dele. Ele sabe que pode ser difícil para ele vencê-los, então Lily se pergunta se ele vai fugir, mas ele decide lutar, porque ele não será capaz de alcançar os olhos. Se ele está sempre com medo depois disso, Sino vai treinar com Oz novamente, mas ele não é páreo para ela enquanto ela continua nocauteando-o. Ela se pergunta como ele ficou mais forte tão rápido. Então, ele observa que há alguém que ele quer alcançar, e ele também precisa chegar a um lugar, não importa o que aconteça. Ela entende seu sentimento, que ela tem o mesmo objetivo, e ela diz a ele que é hora de praticar cochilos, porque um aventureiro precisa saber como adormecer em qualquer lugar que ambos estejam no chão, e ele fica chocado com a rapidez com que ela adormece. Ele ouve a voz de seu avô, dizendo a ele para beijar os olhos, mas tem sua voz, menções, que ela não o criou para se tornar uma pessoa assim. Então ele começa a se sentir em conflito, ele resiste ao desejo de beijar os olhos, e depois que ela acorda, ela leva Bill para pegar comida, mas ele tá chocado porque eles acabam indo para a loja onde este está trabalhando. Ela está com raiva, já que ela sempre o vê com garotas diferentes, mas ele diz a ela como os olhos o treinaram. Ele pede a permissão de Hestia para continue trabalhando com ela, explicando que ela vai embora pro Log, expedição de família depois de 2 dias, e Hestia concorda com seu pedido, mas ela nos diz para não ter nenhuma ideia. Na masmorra, Canu encontra o minotauro que eu tava lutando, e ele usa sua arma mágica nele, mas não tem efeito, e o minotauro acaba com ele. Sino vê um pôster sobre como eu derrotei um chefe de chão no 37º andar, e ele está chocado quando ele percebe que ela fez tudo sozinha, porque geralmente leva um grupo de aventureiros qualificados para derrotar o chefe. Ele vai treinar com ela, e mesmo que ele não consiga nem acertar um único golpe, ele continua porque ele quer se aproximar do nível dela. No dia seguinte, como Belle está caminhando pela cidade, Sears de repente agarra seu braço e o faz lavar a louça. Hugh decide ajudá-lo, e ele pergunta o que ela fez para aumentar seu nível quando ela era uma aventureira. Então ela diz a ele precisa derrotar um oponente poderoso se ele quer ficar mais forte. Ela observa que ele precisa de habilidade e estratégia para conseguir, mas mesmo isso não garante a vitória. Então ele precisa entrar em uma festa, porque eles podem compensar pelas fraquezas um do outro. Depois que o Sino vai treinar com os olhos, e ele finalmente consegue acompanhá-la, mas ela ainda o empurra de volta. Ela menciona como é o último dia de treinamento, e ele a agradece por ajudá-lo, mas ela também agradece desde que ela se divertiu. Belle acha que pode nunca alcançá-la, Beia, já que ela é tão forte, mas ele continuará a trabalhar duro para que ele possa alcançar o nível dela. Belle retorna para sua casa, onde ele conta a Hestia como seu treinamento terminou, e ela percebe algo em seu status, mas ele sai sem nem olhar para ele. Enquanto isso, o capitão familiar de Loki, chamado Finn, fala com todos sobre sua expedição. Na masmorra, ele menciona que eles vão se dividir em 2 grupos para ter certeza de que eles não superlotam os andares superiores, e ele observa que seu objetivo é chegar ao 59º andar, que nunca foi alcançado antes. Vemos Belle e Lily dentro da masmorra, e ele pode sentir que alguém os está observando, mas mesmo que ela não possa dizer se é verdade, ela ainda pensa que algo está errado no chão. Eles percebem que é muito pacífico, e notas de Sino que a situação é semelhante à do dia. Ele foi atacado pelo minotauro,
À medida que avançam, o Minotauro, que lutou com Anna, aparece de repente, e Lily menciona que eles precisam escapar, mas Belle está muito chocado para se mover, então ela o empurra para fora do caminho enquanto os ataca, e ela acaba se machucando. Enquanto isso, vemos dois aventureiros, dizendo à família Locke como um Minotauro está presente no 9º andar, que os faz pensar se é um dos poucos que escapou do 17º andar, mas Riveria não acha que seja verdade, porque já faz um mês, e não houve avistamentos. Finn se pergunta se todos estão bem, e um dos aventureiros menciona que o Minotauro está atacando um menino de cabelos brancos, faz os olhos perceberem que é Sinon, então ela corre rapidamente para encontrá-lo. Sinon continua lutando contra o Minotauro, mas ele sabe que não é páreo para ir. E Lily acorda, então Belle diz a ela para fugir. Ela não quer deixá-lo sozinha, mas ele a faz chegar em segurança, e depois que ela foge, ele pensa em escapar também, mas ele sabe que se deixar o Minotauro passar, vai matar Lily, então ele decide segurá-lo e ganhar tempo para ela sair da masmorra. O Minotauro bate a espada no chão, que o faz pular no ar, mas de repente o apunhala com seu chifre, está prestes a acabar com ele, mas o gelo vem em seu socorro, e ele não pode acreditar que ela está prestes a salvá-lo novamente. Ele se levanta, porque ele sabe que se ele recuar da luta, ele nunca será capaz de crescer, então ele agarra o braço de Ice e a empurra de volta. Ele se aproxima do Minotauro, enquanto os outros membros familiares de Locke também chegam, e Bella percebe que Belle é o mesmo garoto que eu salvei. Ele começa a tirar sarro dele, mas outro aventureiro chamado Tiana diz a ele para parar, e ela pergunta aos olhos se ela está bem apenas assistindo a luta, que Belle não vai sobreviver. Bella menciona que eles deveriam deixá-lo em paz, já que ele está tentando ser um homem, e Lily implora a Bella para salvar Belle, mas ela acaba caindo inconsciente. Bella decide resgatá-lo, mas ele está chocado ao ver que Bella está se segurando contra o Minotauro, porque ele estava completamente desamparado há um mês. Ele bloqueia todos os seus ataques, e Ben fica surpreso com a força de sua faca. Mas os outros notam que também é por causa de quão habilidoso ele é. Ele atinge o Minotauro com seu parafuso de fogo, que surpreende a todos. Ele não cantou um feitiço, mas não é forte o suficiente para derrotar o Minotauro. Enquanto eles continuam a colidir, a espada de Belle finalmente quebra, mas ele apunhala o braço do Minotauro, fazendo com que ele largue sua arma. Ele agarra, corta o peito do Minotauro, e enquanto eles correm um em direção ao outro, todo mundo pensa que ele vai morrer porque ele é muito imprudente, mas os olhos acreditam nele. Ele bloqueia o chifre do Minotauro com a espada, e ele apunhala com sua faca, enquanto ele lança sua bola de fogo para queimá-la por dentro. Bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo. Todo mundo não pode acreditar que ele vai derrotá-lo, mas ele desmaia enquanto está de pé, e Beta diz a Riveria para ler seu status, então ela verifica suas costas, e ela revela que todas as suas habilidades são classificadas, que choca a todos à noite. Estia beija a cabeça de Belle enquanto ele dorme, e o parabeniza por sua conquista, mas ela menciona que é apenas o começo de sua história. Depois de um tempo, Belle vai para a guilda, onde Ina se pergunta se algo de bom aconteceu com ele, porque ele parece estar feliz, então ele revela que atingiu o nível 2. Ele retorna para sua casa, onde Hest atualiza sua classificação, mas ele não sente que nada mudou. Ela revela que ele tem uma nova habilidade chamada Argonaut, que o deixa feliz, mas ela o provoca, porque a habilidade só aparece quando uma pessoa quer ser um herói. Depois disso, Estia se prepara para ir ao encontro dos deuses, e ela revela que é onde eles vão escolher um título para os aventureiros que subiram de nível, então Belle receberá um título também. Na reunião, um deus chamado Takazuki diz a Estia que todos os deuses estão falando sobre Sino, porque ele faz de subir de nível em apenas um mês, dizendo que até eu levei um ano para chegar ao nível 2. Ela menciona como um membro da família de Takazuki também subiu de nível, e ele observa que é por isso que ele vai participar da reunião. Sério, em casa, Belle se pergunta que tipo de título ele receberá, e Estia vem correndo, revelando que ele recebeu o nome de Little Rookie. Ele vai ao restaurante, onde ele conta a Lily sobre seu título, e ele está chateado porque parece coxo, mas Sear menciona que ela gosta. Ryu o parabeniza por sua conquista, e eles se juntaram a ele para comemorar, revelando que Mia lhes deu permissão para beber. Nas notas do sino da festa, que eles estão planejando ir para os andares do meio da masmorra, mas Ryu aconselha-o a não ir mais fundo do que o 13º andar, porque os monstros nos andares superiores são perigosos. Ela diz a ele que ele vai precisar de uma festa para ir mais longe, e um aventureiro os ouve, então ele convida Belle para se juntar à festa, mas ele menciona que quer as meninas élficas em troca, e Ryu o avisa para ficar longe, mas ele tenta tocá-la, então ela quebra o braço dele. Ele se prepara para bater nela, mas Mia quebra uma mesa, e diz a ele para parar de causar problemas, então ele decide sair no dia seguinte. Sino vai procurar uma nova armadura em Babel. Ele pergunta à recepcionista se eles pararam de vender armaduras,
feito por um ferreiro chamado Elf Crozo, mas ele acabou por estar parado ao lado de Bel. Lobo não pode acreditar. Pequeno novato que todo mundo está falando, procurando comprar sua armadura, e Bel também se sente sortudo conhecê-lo pessoalmente. Riqueza fala alto, para que todos os outros ferreiros possam ouvir como Bel é seu cliente regular, e ele se oferece para fazer um contrato direto com ele, o que significa que a Riqueza só fará itens para ele, mas em troca, ele quer se juntar à festa de Bel, e ele aceita a proposta de Galês, então eles vão para a masmorra juntos, mas Lily não confia nele, perguntando por que ele não está trabalhando com sua família. E ela está irritada, aquele sino não a contou antes de permitir Galês para se juntar a eles. Ela fica chocada ao saber o nome de sua família, porque os Crozos eram famosos, poderosos, itens mágicos, mas de repente eles perderam todas as suas habilidades. Wolf observa que não é hora de falar sobre isso, porque eles estão sendo atacados por monstros, e ele diz a eles para deixarem os orcs para ele. Sino começa a lutar contra os outros monstros, quando ele percebe que sua velocidade melhorou, e ele derrota facilmente seus oponentes. Ele vê um monstro se preparando para atacar seus companheiros, então ele diz a eles para se esquivar, e ele queima com seu parafuso de fogo. Riqueza fica maravilhada com o quão forte o sino é, e ele percebe que sua magia também melhorou, então ele acha que está se aproximando do nível do Isa. Enquanto isso, vemos Ben e seus companheiros de lutando contra um grupo de monstros, faz os outros membros se perguntarem por que eles estão tão animados. Riveria observa que o sino ficou sob sua pele e olhos. Se junta à luta também. Quando Riveria percebe que ela também está animada, Wolf menciona como estar em uma festa é melhor, porque permite que eles se movam livremente e eles também têm mais espaço para respirar. Enquanto luta contra monstros, eles percebem que mais festas estão chegando, então eles planejam sair assim que Lily reunir todas as joias. Mais um dragão bebê aparece de repente, está prestes a atacar Lily, então Bel tenta acertá-lo com um raio de fogo, mas algo mais sai de suas mãos e mata o dragão com um golpe. Sino conta a Estia sobre o que aconteceu, e ela observa que era sua habilidade Arganot, dizendo a ele que isso lhe permite superar qualquer obstáculo. Ele se pergunta se ela sabe sobre a família Crozo, e ela revela que não sabe muito sobre eles, mas ela ouviu falar de Riqueza. Ela revela que ele é capaz de fazer itens mágicos, mas sua família pensa que ele está desperdiçando seu talento, porque ele se recusa a fazê-los. O sino do dia seguinte diz ao Elf, eles não vão para a masmorra, porque Lily está tirando um dia de folga, então ele leva Belle para sua oficina, para fazer novos equipamentos para ele. Ele se pergunta se Bel tem um pedido especial, mas ele menciona que está bem com a armadura leve, então o Elf diz a ele para ser mais ganancioso. Ele olha em volta e pega uma espada, como ele observa que parece bom, mas Wolf diz a ele que ninguém compraria, e ele sabe que Bel está esperando que seja uma mágica item. Ele observa que Estia estava perguntando às pessoas sobre ele, então ele sabe que ela já contou a Bel sobre ele, e ele estava preocupado que Bel mudasse sua atitude. Por causa disso, ele pede desculpas por testá-lo, e ele vê que o sino está carregando uma buzina do Minotauro, então ele decide fazer uma arma com isso. Ele revela que costumava ter muitos clientes, mas ele se cansou deles. Todos eles disseram a ele para fazer itens mágicos, e ele sabe que eles querem que ele crie uma ferramenta que os tornará famosos, mas ele acha que não é isso que uma arma deveria ser, porque é suposto ser uma parte de seu portador, e isso nunca vai traí-los, não importa o quão ruim a situação fique, mas um item mágico vai quebrar e deixar seu usuário para trás. Então ele acredita que nenhum portador, nenhum ferreiro pode ter orgulho disso, por isso que ele parou de fazer itens mágicos. Wolf faz uma arma com o chifre, e ele sabe que Bel não pode confiar nele completamente, desde que eles se conheceram há poucos dias, mas Wolf pede que ele o trate como um companheiro. No dia seguinte, Bel e os outros vão para a masmorra, e antes de irem para o 13º andar, Lily os lembra que os monstros podem atacar de longe, então eles sempre precisam estar em guarda. Ela observa que Belle usa a formação padrão, onde ela estará na parte de trás enquanto a Riqueza está na frente, mas ela diz a eles para se lembrarem que um apoiador não tem o poder de cobrir as costas sozinho. Bella começa a rir, então ela se pergunta se ele está levando isso a sério, mas ele está animado, porque eles estão indo em aventura. Fora da masmorra, Estia vê Takuzuki se despedindo de seus familiares, e ele percebe que ela está preocupada com Bel, então ele diz a ela que ela precisa acreditar nele, porque se preocupar, não vai fazer nada. No 13º andar, um cão infernal morde o braço de Bel e o Wolf corta ao meio, mas ele vê outro se preparando para fogo, então Lily atira sua flecha e cria uma abertura para ele terminar. Ela acha que eles deveriam ir para algum lugar aberto.
aberta. Mas antes que eles possam sair, um grupo de monstros aparece de repente na frente deles. Enquanto isso, vemos uma garota chamada Assi, quem diz ao deus Hermes: aquele sino não parece ser apreciado por outros aventureiros. Há rumores de que ele só derrotou o Minotauro porque ele teve sorte, e ele até mentiu sobre a rapidez com que subiu de nível, mas isso só torna Hermes mais interessado nele. Ele se pergunta se isso a está deixando com ciúmes, então ela explica que ela só quer evitar problemas, mas ele dá um tapinha na cabeça dela, dizendo a ela que todos os membros são gratos a ela, e ele depende dela também. Dentro da masmorra, vemos que o grupo enviado Kazuki está com problemas. Como um de seus membros ficou gravemente ferido, então ele está sendo carregado por um homem chamado Oka. Outro membro chamado Makoto elimina os coelhos que os seguem, mas eles veem um bando de cães do inferno se aproximando. Eles eventualmente encontram Bell e os outros, que estão cercados por monstros, mas Oka decide passar por eles, porque ele está mais preocupado sobre a vida de seus companheiros de equipe. Sino os vê fugindo, e Lily menciona que eles precisam escapar também, porque os monstros que estavam seguindo Ok e os outros vão atacá-los. Eles tentam chegar à segurança, mas Bell decide lutar contra os monstros para ganhar tempo, e ele os acerta com seu parafuso de fogo, mas alguns deles pulam sobre ele e atacam Lily. Bell e o Elf os derrotam antes que eles possam machucá-la, mas o braço de Elf está ferido, e eles percebem que os monstros estão bloqueando seu caminho. Então Bell se lembra de como Ria disse a ele que cada pequena coisa que acontece na masmorra eventualmente soma, e a masmorra mostrará suas verdadeiras cores. Quando eles estão em suas últimas pernas, o telhado acima deles de repente desmorona, enquanto monstros vêm voando de cima, e os destroços caindo ferem o Elf e Lily, enquanto um cão do inferno sopra fogo contra eles. Enquanto isso, Estia vai para a guilda e diz a Ina que o sino e sua festa não voltaram, então ela quer começar uma busca para encontrá-los, mas Takazuki de repente chega com Makoto e Oka no sino da masmorra, e os outros de alguma forma sobrevivem. Depois que eles caem alguns andares, eles tentam sair, mas acabam correndo para um beco sem saída. Então Lily propõe que eles vão para o 18º andar, que os confunde que eles acabaram de ser destruídos pelos monstros no 13º andar, mas ela revela que o 18º andar é uma zona segura, o que significa que não há monstros lá. Welt está preocupado com o chefe que aparece no 17º andar, mas Lily acha que deve ter sido derrotado pelo Loki, equipe de expedição da família, então eles podem ser capazes de cruzar antes que o chefe reapareça. Eles pediram a Bell para decidir, e eles garantem a ele que não vão culpá-lo se algo der errado. Então ele decide seguir o plano de Lily. Enquanto isso, Takazuki diz Estia sobre o que aconteceu com a festa de Bell, e ela observa que se o sino não voltar, ela vai culpar os membros da família dele, mas ela menciona que nunca vai odiá-los, então ela diz a eles para ajudá-la a encontrar Lua, e eles prometem fazer sua parte. Um festo menciona como todos os membros de alto nível de sua família estão na expedição, enquanto Kazuki observa que ele pode enviar apenas 3 membros, porque os outros vão desacelerar todo mundo. Hermes se oferece para ajudar Estia, e Hefesto o lembra de como ele mal falava com ela desde que eles desceram do céu, mas ela observa que precisa de toda a ajuda que puder, então ela aceita seu pedido. Asfi o puxa para o lado, e ela sabe que ele planeja ir para a masmorra com ela, então ela o lembra que deuses não têm permissão para entrar na masmorra, mas ele observa que tudo ficará bem se ninguém descobrir. Estia o ouve e decide ir com ele, que ela mal pode esperar que outra pessoa resgate Bell, e Takazuki mais uma vez pede desculpas a ela, já que ele sabe que sua família colocou Bell em apuros, mas ela diz a ele para esquecer, e ela observa que o sino ainda está vivo, porque a bênção que ela deu a ele não desapareceu. Um festo pede a Estia para dar a Wealth algo em seu nome, enquanto Hermes se pergunta se Asfi pode protegê-lo e Estia, mas ela não pode garantir sua segurança, então ele decide levar Ryu também. Na masmorra, Lily está carregando uma bolsa de perfume para garantir que os monstros fiquem longe deles, mas Welt reclama do cheiro, e ela está irritada, já que ela é a mais próxima. Um cão do inferno aparece e sopra fogo neles, mas Lobo usa seu feitiço para devolver as chamas ao cão do inferno, corpo fazendo com que exploda. Depois de um tempo, o saco de fume se esgota e um grupo de minotauros aparece. Então Belly corre em direção a um deles e corta com sua faca. Ele pega o machado que o minotauro estava carregando e ativa a habilidade Argonaut enquanto ele ataca, destruindo todo o minotauro em um instante, enquanto fica surpreso com o quão forte o sino é, mas eles percebem que ele está exausto, então Lily pergunta se ele está bem. Enquanto isso, Estia se prepara para liderar o grupo de busca na masmorra, e antes de entrarem, Ryu aparece usando seu equipamento de batalha completo. Como Hermes observa que ela decidiu se juntar a eles, o grupo de busca avança. Como Ryu e Asfi derrotar os monstros em seu caminho, todos estão surpresos com o quão habilidosos eles são. Oka observa que Asfi é considerado o maior item criador
de seu tempo e ela é considerada onipotente. Enquanto Ryu parece estar no nível dela também, eles se deparam com uma caverna onde Hestia encontra a faca de Bel, mas sua festa não está em lugar nenhum. Ashf menciona que, desde que eles perderam seus equipamentos e sofreram ferimento, eles não estarão vagando pela masmorra. E ela pensa, eles devem ter ido para a zona segura, no 18º andar. Oka acha que eles seriam loucos em fazer isso, mas Hestia e Ryu concordam com Ashf. Então eles decidem ir para o 18º andar. Hestia pergunta a Hermes por que ele os está ajudando. Então ele revela que alguém disse a ele para verificar o progresso de Bel, e ele também quer ver se Bel é capaz de levar eles em uma nova era. Enquanto isso, os corpos de Wolf e Lily finalmente desistem, desde que eles têm lutado contra monstros por tanto tempo. Então Bel os carrega para um buraco e pula. Eles chegaram ao 17º andar, e Bel se lembra que Lily disse a eles para passarem por lá o mais rápido possível antes que o chefe do chão responda. Sino tenta chegar a uma passagem enquanto os carrega, mas o chefe responde e começa a atacá-los. Ele diz a si mesmo para continuar correndo, não importa o que aconteça. E o chefe tenta agarrá-lo, mas ele consegue passar pela passagem. Antes que ele seja atingido, todos caem no próximo andar, onde Bel vê alguém parado na frente dele. Então ele pede a eles para salvar seus amigos. Sino acorda em uma sala, e ele fica chocado ao ver olhos sentados na frente dele, perguntando o que ela está fazendo lá. Então ela observa que seu grupo está voltando de sua expedição, e eles decidiram descansar na zona segura. Ele pergunta a ela sobre Lillian Well, mas ele acidentalmente cai nela, o que o deixa envergonhado. Ele vê Lily e Wolf descansando ao lado dele, e olhos garantem a ele que eles ficarão bem, porque Riveria os curou. Ela o leva para conhecer Finn, que o recebe como convidado. Ele revela que alguns de seus companheiros foram envenenados por um monstro, então seus membros mais rápidos foram à superfície para obter um antídoto. E eles não vão embora, até que eles curem seus amigos. Bel encontra Tiana e sua irmã Tiane, e ela continua chamando de Arganó, que vê-lo lutar contra o Minotauro lembrou-a de um velho conto de fadas. Tiana elogia suas habilidades, mas seu rosto fica vermelho quando eles se aproximam dele, e eles acham que ele fica fofo quando está corando. Depois disso, enquanto ele caminhava por uma floresta com os olhos, ele se pergunta de onde vem a luz, já que eles estão em uma masmorra, e ele vê que o céu está cheio de cristais. À noite, Wolf e Lily acordam, e eles pedem desculpas por desacelerar o sino, mas ele observa que ele não poderia ter chegado ao 18º andar. Sem os olhos os convida para jantar, onde Finn diz a todos para tratá-los com respeito, porque eles são bravos aventureiros que arriscam suas vidas um pelo outro. Enquanto eles jantam, Olhos dá uma fruta do 18º andar para Belly, mas ele acha muito doce. Lily diz a ele para dar a ela se ele não gostar, mas Vu come em vez disso, que a deixa com raiva. Tiana e Tiane cercam o sino, e pergunte a ele como eles podem fazer suas habilidades alcançarem S classificação. Mas, de repente ele se levanta porque ouve a voz de Hestia. Ela chega ao 18º andar, onde ela imediatamente abraça Belly e começa a chorar. Depois de ver que ele está bem, então ele pede desculpas por deixá-la preocupada, mas Lily puxa para fora dele, e ela fica surpresa ao ver que os olhos estão com eles. Também Hermes se apresenta a Bel, e diz a ele para agradecer a Oka e aos outros, porque eles não o teriam encontrado sem a ajuda deles, mas Lily e o Elf ainda estão com raiva deles. Makoto pede desculpas por suas ações anteriores, mas Lily observa que não importa o que ela faz, será difícil perdoá-los. Oka diz a eles para culpá-lo pelo que aconteceu, já foi ele quem deu a ordem, mas ele ainda acha que foi a decisão certa. Bel concorda com ele, porque se as vidas de Lily e Wolf estivessem em jogo, ele teria feito a mesma coisa. Hermes observa que eles devem discutir o que fazer a seguir, e Asf menciona que eles vão esperar pelo Loki família para derrotar o chefe do 17º andar, mas eles não farão seu movimento por 2 dias, para que todos tenham tempo para descansar. E enquanto se preparam para dormir, Hestia dá ao Elch o item que Hefest disse a ela para entregar a ele. Enquanto todos estão dormindo, Sino caminha ao redor da masmorra, e ele está surpreso com a beleza do céu. Gelo se junta a ele dizendo que estava preocupada com ele, que o faz ficar vermelho, e ela observa que ele está sempre nervoso. Ela se oferece para levá-lo para a cidade, mas Hestia chega de repente, e ela está com raiva porque ele está fazendo planos sem ela. Ela diz Gelo, ela nunca vai permitir que ela vá a um encontro com ele, mas Gelo não tem ideia do que ela está falando, e ele observa que há um mal-entendido. No dia seguinte, Hestia está cansada enquanto caminham em direção à cidade, e ela também é irritado porque todo mundo está vindo com eles, porque ela pensou que estava indo a um encontro com Bel.
Ele a carrega desde que ela está exausta, e eles se deparam com um campo de cristais, que os surpreende com o quão bonito é. Eles chegaram à cidade, e enquanto olhavam em volta, eles ficam chocados ao ver como tudo é caro. Belle encontra um aventureiro chamado Moldo, que o convidou para participar de sua festa no restaurante, e ele planeja fazer Sino pagar por como ele o tratou antes. Mas eles ficam com medo e vão embora depois de ver os olhos. Estia compra um perfume, e Lily diz a ela que não sabe como gastar dinheiro, mas ela menciona como Lily também comprou uma mochila. Então, ela observa que eles precisavam voltar à superfície. Estia observa que ela também precisa do perfume, porque Belle não gosta de garotas suadas. Tiana a convida para o balneário, então as outras garotas decidem se juntar a elas também. Enquanto isso, Melhor retorna à masmorra com um antídoto, mas ele está chocado ao ver Belle. Hermes diz a Belle que precisa falar com ele, mas ele o leva para espiar as meninas tomando banho, que o deixa envergonhado. Ele acha que é errado espiá-los, mas Hermes observa que espiar faz parte do romance de um homem, que faz Belle se lembrar de seu avô. Ele ainda acha que eles não deveriam olhar para eles, mas ele acidentalmente cai na água e as meninas o veem, então ele fica envergonhado e foge, mas ele acaba se perdendo. Ele ouve algo por perto, e enquanto ele vai em direção ao barulho, ele vê o rio tomando banho sozinha. Ela o percebe, então ela joga uma pedra nele, que o assusta e ele imediatamente pede desculpas a ela. Depois disso, ela o leva para colocar flores no túmulo dela, família, e ela revela que seu inimigo montou uma armadilha para eles. Acabou com todos, mas ela foi a única que sobreviveu. Ela estava cheia de raiva, então ela fez tudo ao seu alcance para eliminar o inimigo, a família, mas ela estava na lista negra da guilda. Por causa de suas ações depois que ela se vingou, ela estava prestes a falecer em um beco escuro, mas Seara a encontrou e Mia a deixou entrar. Mesmo que ela soubesse tudo sobre ela, ela pensa que é uma elfa sem vergonha e violenta. Quem vai quebrar a confiança de Belle? Mas ele diz a ela que ela não deveria se insultar, então ela menciona que ele é digno de seu respeito, porque ele é uma pessoa gentil. À noite vemos que Moldo ainda está zangado com o Sino, e ele planeja se vingar dele, perguntando como ele pode deixá-lo sozinho. No dia seguinte, Ben está com raiva de Belle porque viu os olhos nus. Então Tiana e Tiane o seguram. Olhos menciona que ela está prestes a sair com a primeira festa, então Belle diz a ela para cuidar, o que deixa Estia irritada com ele. Depois que o Sino vai encontrar Estia, mas ele vê uma nota de Moldo, que menciona que seu grupo a sequestrou. Ele segue as instruções na nota e vai para o lugar escrito nele, onde ele encontra Moldo. Ele leva Sino para uma área aberta e assegura-lhe que Rastia está segura, dizendo a ele que ele quer ter uma luta justa, então Belle não deve se preocupar com seus amigos interferindo. Ele observa que o vencedor pode dizer ao perdedor o que fazer, e ele planeja levar o equipamento de Belle depois que ele é derrotado, mas Belle diz a ele para deixar Estia ir se ele ganhar. Quando a luta começa, Moldo quebra um cristal com sua espada, que o torna invisível, e ele começa a bater em Belle. Vemos Hermes e Aese assistindo à luta, e aprendemos que Hermes está por trás de tudo, porque ele precisa de Sino para ver o lado feio da humanidade, enquanto ele se pergunta o que fará se Belle perder toda a esperança, mas Hermes acha que se isso acontecer, isso significa que Belle não era a pessoa certa para o trabalho. Lobo chega de repente com os outros, e eles começam a colidir com o partido Moldos, enquanto os dois membros guardam Estia. Ouvir a comoção, então eles decidem deixá-la e se juntar à batalha. Estia está irritada que eles a deixaram lá, mas Lily de repente chega e a liberta, revelando que ela usou seu olfato para encontrá-la. Enquanto isso, o elfo e os outros dominam seus oponentes, mas eles ainda não conseguem chegar perto do Sino, porque há muitos deles. Um deles bate em Welf, que o faz largar o item que Festus deu a ele, e um homem se prepara para atacá-lo, mas Hells de repente vem em seu socorro. Vemos que o Sino ainda está sendo espancado por Moldo, mas ele bloqueia um dos ataques, o que faz Moldo se perguntar se foi apenas sorte. Ele tenta atacar novamente, mas Belle sente sua presença e começa a se esquivar dele. Enquanto ele analisa seus arredores para encontrar Moldo, Belle quebra sua espada e o chuta na cabeça, que o torna visível, mas ele ainda empurra Belle para trás com sua espada quebrada. Estia chega de repente, e ela libera seu poder divino, que assusta Moldo e seus companheiros. Então eles fogem. Ela abraça Belle e começa a chorar, que ele foi espancado tentando salvá-la, mas ele pede desculpas por não protegê-la. Lily acha que a luta acabou, mas o chão de repente começa a tremer, e um chefe de chão cai do céu. O chefe solta um grito, faz os outros monstros ficarem furiosos, e eles começam a atacar o partido de Moldo. Sino e os outros correm para salvá-los, e Rhea observa que ele falhou como líder, mas ele fez a escolha certa. Moldo está cercado por monstros, e ele prestes a ser morto, mas Belle vem em seu socorro, corta os monstros. Lily o arrasta para um lugar seguro, dizendo
a ele que ele vai ficar no caminho de Bel, e ela observa que ele deveria ser grato a Bel por salvá-lo. Asf diz a um homem chamado Ratazanas para deixar todos na cidade prontos para lutar, e eles acham que deveriam simplesmente fugir, mas ela explica que a saída foi bloqueada, então eles não podem sair sem derrotar o chefe. Enquanto isso, Ryu taca a perna do chefe, que o faz cair de joelho, enquanto Ok e Makoto tentam cortá-lo, mas seus ataques não têm efeito e se levanta novamente, começa a reunir energia em sua boca, e o Wolf usa seu feitiço para se autodestruir, mas o chefe ainda se prepara para atacar. Então o Ryu chuta a cara, fazendo com que ele perca. Asf diz a ela que os magos estão trabalhando em seu encantamento e ela precisa distrair o chefe até que eles terminem, mas Ryu deixa a tarefa para Asf. Todos os aventureiros atacam o chefe, e mesmo que atinja Ratazanas com sua explosão de energia, ele ainda está bem graças aos magos. Bill usa sua faca para ferir o chefe, e os magos finalmente lançaram seu ataque combinado, que cobre o chefe em chamas, danificando todo o seu corpo. Sua boca se quebra quando cai de joelhos, mas todos ficam chocados quando se regenera, e esmaga o chão para explodi-los. Real e Acep peça a Bel para cuidar dos monstros ao redor, enquanto eles seguram o chefe para que os magos tenham tempo suficiente para atirar outro tiro. Eles correm em direção ao chefe, e Rita corta seu corpo, mas ela percebe que seu ataque não pode alcançar sua pedra mágica. O chefe continua disparando tiros de sua boca, então Oka diz a seu camarada Shigusa para lhe dar um escudo. Ela sabe o que ele está fazendo, e observa que ele vai morrer se ele seguir em frente com seu plano, mas ele se recusa ser alguém que não pode arriscar sua vida pelos outros. Bill usa sua bola de fogo para destruir metade do rosto do monstro, mas ainda dispara um tiro de sua boca que o faz voar. Está prestes a acabar com ele, mas Oka de repente vem em seu socorro, enquanto ele tenta bloquear o ataque com seu escudo, mas ele é surpreendido. Ele e Bel estão gravemente feridos, mas Hestia diz a Ryu para enfrentar o monstro e ganhar o máximo de tempo possível, porque ela tem certeza que o sino vai acordar e derrotá-lo. O sino ouve Hestia chamando seu nome, e ela diz a ele para se levantar, mas seu corpo se recusa a ouvi-lo. Hermes diz a ele: um herói é alguém que arrisca sua vida pelos outros, que faz Bel lembrar como seu avô lhe disse que ele se tornará o herói mais legal se ele permanecer fiel aos seus desejos. Bel acorda e pega uma espada, e enquanto ele se prepara para atacar o chefe, um sino toca ao redor da masmorra. Quando seu corpo começa a se iluminar, Ryu continua atacando o chefe, e Asf fica chocada ao vê-la dizendo um encantamento. Durante uma luta de alta velocidade, Asf voa usando suas botas, e ela queima os olhos do chefe, enquanto Ryu termina seu encantamento e acerta com uma enxurrada de ataques, mas ainda não é suficiente para derrotar o chefe. Agarra, mas ela é salva por Makoto, quem usa sua barreira de gravidade para tentar enterrá-lo no chão, mas consegue se libertar. Lobo chega, e ele acerta o chefe com uma de suas espadas mágicas, que causa uma explosão massiva, mas o chefe ainda está de pé. Sino ativa sua habilidade de Argonauta, e ele corre em direção ao chefe. Como este observa que quando ele se depara com um oponente, ele não pode derrotar. Ele pode resistir com o ataque de seu herói. Ele balança sua espada com todas as suas forças, cobre toda a masmorra com flash de luz. Como o corpo do chefe é cortado ao meio, sua pedra mágica está exposta, mas todos percebem que está prestes a se regenerar, então Sino corre em direção a ele, e ele apunhala a pedra com sua faca, fazendo com que exploda. Todos comemoram sua vitória, enquanto Hermes está feliz em ver que Bel estava à altura da tarefa, e aprendemos que ele é realmente o neto de Zeus, bem como o último herói de sua família. Hermes observa que as coisas estão prestes a mudar, e ele está animado para ver com seus próprios olhos, porque eventos históricos estão prestes a acontecer, e ele sabe que as pessoas vão falar sobre isso por gerações. Mas é aí que este vídeo termina. Se você quiser ver mais desta série, deixe-me saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.